E hoje vamos falar de bancos e uma combinação estratégica dentro de uma carteira diversificada. Os bancos sempre estiveram entre os melhores investimentos da bolsa, só que o setor vem mudando e hoje nós temos a opção de fazer bons investimentos aliando qualidade e potencial de crescimento dentro do segmento bancário, que até pouco tempo atrás era dominado somente pelos bancões. E a melhor forma da gente fazer isso e da gente concluir isso é olhando para os resultados trimestrais que os bancões têm reportado e olhar também para os banquinhos que vêm crescendo trimestre após trimestre. E nós vamos começar aqui a nossa linha de raciocínio pelo Banco Itaú, que reportou seus números trimestrais recentemente. Porém, antes de mais nada, eu só queria que você comentasse aqui abaixo para mim qual dos bancos que você está investindo. Bom, mas vamos lá, vamos começar aqui o nosso racional estratégico nos bancos, começando então pelo Banco Itaú. Vamos ver os números que o banco reportou ao mercado. O lucro líquido ajustado reportado pelo Banco Itaú atingiu 6,8 bilhões, foi um aumento de 3,6% em relação ao último trimestre e 34,8% maior que o resultado apresentado no terceiro trimestre de 2020. Foi uma grande evolução no ano contra ano. O retorno sobre patrimônio líquido ROI foi de 19,7%, um aumento tanto no trimestre quanto na comparação anual, porém um número ainda abaixo dos níveis de antes da pandemia, quando o banco fechou com um ROI de mais de 23%. A carteira de crédito cresceu 5,9% em relação ao trimestre anterior e atingiu 962,3 bilhões. As provisões para devedores duvidosos tiveram um aumento de 14,3% em relação ao segundo trimestre de 2021, atingindo 5,5 bilhões de reais. A margem financeira cresceu 3,8% em relação ao trimestre anterior e 15,3% em relação ao mesmo trimestre do ano de 2020, chegando em 19,5 bilhões de reais. Então aqui, pessoal, é aquele negócio que eu até comentei inclusive no vídeo que eu postei ontem, onde eu citei aí até algumas ações interessantes para a gente se posicionar contra a inflação. Eu vou até deixar esse vídeo passando aí no card para vocês acessarem, mas os bancões eles começam a divulgar os seus resultados e a gente observa aí que os números vêm melhorando, os números vêm se recuperando, as margens vêm se restabelecendo, eles vêm implementando estratégias de longo prazo, principalmente em digitalização e melhora do operacional. O Banco Itaú, no caso, tem o seu próprio banco digital, que é o IT, e esse inclusive reportou um bom crescimento nesse trimestre, atingiu aí 10 milhões de clientes e desse total mais de 80% não são correntistas do Banco Itaú ou não eram clientes do Itaú propriamente dito. Então a gente observa aqui que o Banco Itaú segue buscando cada vez mais estar presente no segmento digital e todos os bancões estão nessa mesma linha. Porém, alguns com diferenciais em específico que a gente pode até trazer em próximos vídeos. E em resumo, aí, o resultado do Banco Itaú foi um bom resultado. Apesar disso, as cotações estão caindo, mas não é que o resultado tenha sido ruim. Não é isso que a cotação está repercutindo hoje. É outra coisa. Eu acredito que vocês devem estar acompanhando aí, tudo que está acontecendo em relação à nossa política versus economia. Hoje repercutindo no mercado a questão da PEC dos precatórios, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. E isso tem puxado a bolsa inteira para baixo já faz um tempo. Porém, eu aproveito esse momento para chamar a sua atenção para um ponto muitíssimo importante. Lucros crescentes dos bancos, no caso aqui do Itaú, e cotações em queda. Isso é sinal de ação barata, é sinal de oportunidade no longo prazo. Isso aqui não é nenhuma recomendação, tá pessoal? É apenas uma reflexão, porque se a gente observar para os grandes investidores que fizeram fortuna no mercado, a estratégia deles foi basicamente essa: comprar ações de boas empresas em momentos em que o mercado não está pagando muita coisa por elas. E esse é um momento, pelo menos eu vejo dessa forma, em que o mercado está meio que menosprezando certas empresas por causa dessas adversidades que estão envolvendo toda essa questão política e econômica do nosso país. As ações de várias boas empresas
sendo aí penalizadas em termos de cotação, porém os lucros dessas empresas está crescente. Eu particularmente invisto no Banco Itaú através da Itaúsa. Eu acredito que também vai reportar crescimento, tendo em vista que a maior parte da receita da Itaúsa vem do Banco Itaú. A Itaúsa inclusive que vai reportar os seus resultados no dia 8 de novembro, segundo aí o calendário da empresa, e creio eu que nós poderemos esperar sim bons resultados aí da Itaúsa. E agora um outro banco que vocês inclusive me perguntam muito dele e que eu vejo como um banco bastante estratégico no mercado, é o Banco Pan. É um banco que já me deu aí alegrias em termos de retorno financeiro com a cotação, e aqui nós podemos ter uma excelente combinação para uma carteira diversificada com potencial de valorização. O Banco Pan que também divulgou bons resultados ao mercado nesse trimestre. A empresa vem crescendo a sua base de clientes, reportou mais de 50 mil clientes por dia. Esse crescimento vem em boa parte de forma orgânica, ou seja, ganho de market share. O Banco Pan atingiu a marca de 15,2 milhões de clientes nesse trimestre e a carteira de crédito encerrou o trimestre com um saldo de 33 bilhões, reportando crescimento tanto no trimestral como também na comparação anual. O Banco Pan reportou que foram originados 2,3 bilhões em novos créditos no trimestre, impulsionado pelas linhas de veículos leves, empréstimo pessoal e FGTS, e o lucro líquido ajustado reportado pelo Banco Pan foi de 191 milhões e o ROI contábil foi de 13,6%. Então nós tivemos aí o Banco Pan reportando mais um trimestre de crescimento, conseguiu fazer um bom controle de custos, segue com boas margens, as receitas com prestação de serviços evoluindo, consignado, empréstimo pessoal, seguros, cartões de crédito, financiamentos de veículo, que é uma linha que o banco atua bastante, são linhas de receita importantes aí do banco. E a inadimplência acima de 90 dias ficou controlada, segundo o Banco Pan, em 5,8%. E em termos de cotação, as ações do Banco Pan também estão em queda nos últimos meses. Porém, assim como o Banco Itaú, os lucros do banco vêm crescendo e eu vejo aí como uma boa opção para quem quer se expor ao segmento de banco digital. Apesar, que não é nenhuma recomendação, mas é um banco que vale muito a pena o estudo, tá pessoal? Vale a pena dar uma sentada, pegar os balanços, olhar o segmento aí de atuação que está posicionado o Banco Pan. Ele é um banco que está num nicho mais específico, voltados aí para a classe C e classe D. Eu acho que vale a pena sim o estudo aí dessa empresa. E como eu disse, eu inclusive já tive o Banco Pan em carteira e tive a felicidade de pegar todo esse movimento de alta. Porém, o que eu fiz na época foi o seguinte, quando o BTG adquiriu a totalidade do Banco Pan, que era da Caixa Econômica Federal, quando o BTG comprou essa parte e ficou detendo o controle do Banco Pan, eu preferi investir diretamente no BTG. E aí por tabela, como se eu tivesse ainda sendo investidor do Pan, digamos assim. E como eu disse, tem ganhado muito espaço aí dentro do seu nicho. O setor financeiro então está repleto aí de boas empresas. A minha preferência dentro do setor segue com Itaú e Itaúsa, olhando aí para os bancões. Se eu fosse comprar um outro bancão hoje, eu acredito que o Banco do Brasil também está, no meu ponto de vista, bem atrativo. Deve também reportar números aí de crescimento nesse trimestre. O Banco do Brasil, fora desse cenário de risco fiscal, fora desse cenário de medo de canetadas, que as estatais estão correndo esse risco, digamos assim, o Banco do Brasil pode sim surpreender novamente dentro de um cenário de mais tranquilidade, quando a casa voltar a entrar em ordem, e quem ganha com isso é o investidor que se posicionar antes, lembrando daquela reflexão: lucros crescentes e cotações em queda é sinal de ação barata e oportunidades no longo prazo. Não se esqueça disso, porque é longo prazo que a gente está falando aqui. E para quem preza, para o investidor que preza por uma carteira diversificada, eu vejo aí duas posições muito estratégicas, aliando aí a qualidade do Banco Itaú, voltando aí no bancão, e o potencial de crescimento do banco digital,
que é o Banco Pan. E aí poderia ser também o Banco BTG. Itaú e Banco Pan ou Itaú e BTG. Eu considero aí como uma dupla perfeita para a gente ter uma carteira diversificada, exposta a crescimento, exposta a valorização, exposta a ganho de dividendos no futuro e até mesmo a proteção de carteira por se tratar de um setor bastante defensivo. Mas e você? Queria saber a sua opinião. O que você acha aí dessas empresas? Banco Pan, Banco Itaú, Itaúsa, BTG, Banco do Brasil. Qual dessas ações, qual dessas empresas que você está de olho ou que talvez você está posicionado, que você tem na sua carteira e você não dispensa de maneira nenhuma e você segue posicionado no longo prazo? Me conta aí nos comentários que eu gostaria de saber a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a você pela audiência em mais esse conteúdo. A gente se vê num próximo vídeo muito em breve aqui no canal. Um abraço, bons investimentos e até a próxima.